1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Eu vou ler mais uma vez. Sejam sóbrios e vigiem. Atenção! É isso que Deus está dizendo. Acorda, povo. É mais ou menos nesse tom. O diabo, que é o inimigo de vocês, ele anda ao seu redor, ou seja, bem pertinho de vocês, rugindo e procurando a quem possa devorar ou destruir. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que para o diabo agir, ele precisa de pelo menos duas coisas. Primeiro, da permissão de Deus, e a gente tratou isso em outro momento. Deus precisa permitir a ação do diabo. Segundo, para o diabo agir, ele precisa encontrar maldade e espaço no coração dos homens. E isso não é muito difícil de encontrar, porque nós não somos bonzinhos por essência, por natureza. Dentro de nós há sim maldade, porque nós, infelizmente, fomos, vamos dizer assim, levados pelo pecado a partir do pecado de Adão. Então ninguém aqui é santo, ou santinho, né? Talvez caiba mais essa palavra entre aspas. Todos nós pecamos e precisamos da graça de Deus. Então, essas duas coisas precisam acontecer. Permissão de Deus e a maldade no coração do homem. Parece que tudo isso parece ficar um pouquinho distante, mas Deus permite, pastor, parece ser uma coisa muito longe da gente compreender quando Deus permite, por que Deus permite. Maldade como assim no nosso coração, pastor? Porque eu acho que eu não tenho maldade no meu coração, tal. Eu vou me aproximar agora de tudo que eu falei, ou melhor, eu vou trazer isso de forma mais prática, porque você vai entender agora. Toda vez que a gente encontra no nosso dia a dia divisão, briga, mentira, discussão, fofoca, aí está sim a ação do diabo. Não fica mais fácil da gente ver? Porque atrás de tudo isso que eu falei, tem a ação do diabo de forma muito camuflada. O diabo está por trás da mentira, da discussão, da afronta, da fofoca, da divisão. E aí ele fica por ali, por trás de tudo isso. E muitas vezes nós não paramos para pensar e para perceber, melhor dizendo, que o diabo está por trás de tudo isso. E a gente fica lutando sem ter êxito, porque a gente luta contra as pessoas. E a palavra de Deus já disse que a sua luta não é contra o seu irmão. Não é contra a pessoa que está do seu lado. Mas é contra os poderes e autoridades do mal, dominantes das trevas. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 12. A gente ouve sempre isso e às vezes a gente não para perceber. E eu falei sobre isso ontem, falei sobre o pecado de Caim em matar Abel. A gente vê que essa seta do mal chegou na vida de Caim. Deus falou com Caim e Caim não respondeu e cometeu o assassinato do seu irmão, assassinou o seu irmão Abel. E aí a gente vai pedir a Deus agora para que Deus nos ajude, porque eu vou, a partir de agora, pontuar algumas brechas que o diabo encontra na minha e na sua vida para agir. Algumas brechas, e vamos identificar as brechas e vamos pedir graça a Deus para a gente fechar essas brechas hoje, agora e urgente.
A primeira brecha que o diabo encontra para fazer uma bagunça na sua vida e na sua família é justamente a dúvida da sua existência. Isto é, o diabo, ele cria uma situação para fazer com que as pessoas duvidem que ele existe. A primeira brecha está aí. A dúvida se realmente o diabo existe. Pastor, isso não é diabo não, pastor. Olha, eu tive já algumas experiências na vida em relação a isto. E essa experiência foi com homens de Deus. Eu percebi que as pessoas que me inspiravam espiritualmente, que de fato tinham um testemunho, que eu conhecia de perto, eram pessoas de oração, pessoas que não andavam por aí falando da vida dos outros, nem com mentira, que honrava sua família, sua esposa. Eu percebi que essas pessoas, elas percebiam com muita facilidade a ação do diabo. E do outro lado eu dizia assim, meu Deus do céu, eu não vejo diabo nisso não. Tem nada de diabo aqui. E às vezes eu não falava, mas eu cá comigo eu achava um exagero. Também tudo é o diabo, e é o diabo, e é o diabo. E eu ficava dizendo, meu Deus do céu, tudo é o diabo, está errado. Mas eu comecei a perceber que sim, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem a sensibilidade de ver as astutas ciladas do diabo se levantando contra a nossa vida, nas pequenas coisas. É como que fosse uma sensibilidade, um tato, sabe? É como que o Espírito Santo estivesse a todo momento mostrando. Mas, infelizmente, do outro lado, enquanto as pessoas que têm maturidade espiritual, que levam a oração a sério, que levam a sua vida espiritual a sério, percebem a ação do diabo, do outro lado, muitos dizem que o diabo não existe, que isso é invenção, que o inferno não existe, que isso é coisa da cabeça dos homens. E isso é uma grande brecha e uma estratégia do inimigo que funciona muito bem. O diabo não quer aparecer para ser ninguém. Ele quer só trabalhar, ele quer só o resultado. E ali ele fica por trás de todos esses males com aparência de bondade, ele leva as pessoas a negarem a sua existência. E quando eu falo negar a existência, estou falando das pessoas evangélicas, crentes e cristãos. E aí o diabo começa destruindo, causando muito desmantelo mundo afora. E quando as pessoas negam a sua ação, elas culpam diretamente as outras pessoas. E aí começa agora a haver uma guerra. Eu repito, quando você não vê a ação do diabo, você vai culpar o homem. Mas o diabo, ele está encontrando uma brecha e aproveitando para trabalhar através daquele pensamento maligno, daquela maldade no coração, e aí ele faz a muvuca toda, o trabalhar dele todo, destruindo vidas, famílias, destruindo a nossa sociedade. Então, a primeira brecha que você precisa fechar é saber que o diabo trabalha. E ele não cansa de trabalhar. Você precisa pedir a Deus visão espiritual para identificar e parar de estar culpando as pessoas por trás, repito, por trás dessa discussão, por trás desse problema todo aí, dessas mentiras, dessas fofocas, dessas divisões, tem a ação do diabo. Feche essa porta, em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Então a primeira porta ou brecha, faz com que você duvide se realmente é o diabo, se o diabo está
se levantando ou não, você culpa as pessoas. Feche essas brechas ou essa brecha na sua vida. A segunda brecha que eu quero lhe mostrar que o diabo encontra para agir na sua vida é o diabo, ele tem o poder de roubar a palavra de Deus dos corações. Isso daqui é muito sério. E antes de falar dessa brecha, eu quero pedir a você que, se você ainda não compartilhou, você que está me assistindo ao vivo pelo meu Facebook, Pastor Júnior Tess, pelo meu Instagram, pelo meu canal no YouTube, dá um jeito de alguém ouvir essa palavra. Essa palavra é importante. Você que está pelo rádio, se puder, aumenta um pouquinho aí, dá um jeito, convida alguém para ouvir essa palavra em nome de Jesus, porque após a palavra nós já vamos orar. Olha isso daqui como é sério. Olha isso aqui como é sério. A segunda brecha é a ação do diabo roubando a palavra de Deus do seu coração, do meu coração. Isso é muito sério, porque, veja só, o sábio, lá em Provérbios, ele vai dizer que Deus quebra o coração duro sem que haja conserto. Toda vez que Deus lança uma palavra e o diabo, você permite o diabo tirar essa palavra do seu coração, automaticamente seu coração vai ficando duro, insensível. E eu digo uma coisa a você que me traz um incômodo e eu fico às vezes até assustado. Você sabia que é no nosso meio, dentro das nossas igrejas, onde nós encontramos os corações mais duros? Não é lá no meio da prostituição, da bebedice, do vício, não. É no nosso meio. Pessoas que criaram um mecanismo que a palavra já não faz mais efeito. O coração tá duro assim, ó. Tá uma pedra, meu amigo. Uma pedra. Está uma pedra. Às vezes são pessoas que sobem no púlpito da igreja, que prega. Às vezes até você vê, pastor fulano é uma bênção. Mas a palavra de Deus já não mais rega a sua vida. A palavra de Deus não faz mais efeito. A palavra de Deus se tornou infrutífera. E aqui está a ação do diabo. Por isso que às vezes a gente acompanha algumas pessoas, até gosta da pessoa, Deus usou em um determinado momento essa pessoa para a gente, e de uma hora para outra a pessoa desaparece, leva uma queda. É o que acontece. A Bíblia diz, o coração duro Deus quebra sem que haja conserto. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, porque esse coração, o meu, o seu, pode já estar dando algum sinal de dureza. É quando a gente ouve a palavra, a gente não se importa, a gente não chora mais na presença do Senhor, a gente já não busca mais compreender e viver a palavra. A gente quer saber agora o que é que as pessoas acham, se as pessoas estão vendo, se as pessoas estão sendo se nós estamos sendo reconhecidas. Irmão, deixa isso para lá. Aleluia. A vida espiritual, ela é você e Deus, Deus e você. Se Deus estivesse agradando de você, você vai ver Deus abrir os caminhos. Em nome de Jesus. Essa é uma brecha. A brecha que faz com que o diabo ele não deixe a palavra germinar nos nossos corações. A gente escuta e nada. E nada. Não tem efeito nenhum. Continua o mesmo carnal. Continua o mesmo insensível. Continua o mesmo marido que desonra sua esposa. A mesma esposa que desonra o marido. Se você pode, depois, abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8 e você vai ver Jesus contando uma parábola, a parábola do semeador.
E você vai ver o diabo agindo de pelo menos 3 ou 4 maneiras. E olha só que interessante. Jesus vai dizer, que a primeira situação fez com que a semente nem germinasse. O semeador sai para semear e a semente cai no meio do caminho. Quando cai no meio do caminho, as aves do céu vêm e tomam a semente e leva. A semente nem nasceu. A segunda situação, Jesus fala da semente que cai entre pedras. E começa até a germinar, mas não tem fixação, porque as pedras não deixam ele crescer, não deixam a raiz crescer. E vem o sol e logo murcha a plantinha. A terceira situação, Jesus fala da semente que caiu entre espinhos, cresceu, tinha como a raiz avançar, mas os espinhos se sufocaram. E o que mais me chama a atenção é esse terceiro caso. Porque lá na frente, Jesus, Lucas capítulo 8, você vai ver isso. Jesus vai dizer que esses espinhos são os muitos cuidados com as coisas da vida. O diabo está roubando, isso é uma brecha, a palavra de Deus dos corações. E o diabo rouba quando você está preocupado demais com o que vai comer, com o que vai vestir, com o dia de amanhã. Jesus manda te dizer, basta a cada dia o seu próprio mal. Basta este dia. O Senhor cuida das aves do céu, meu irmão. O Senhor cuida dos lírios. Será que vocês não têm muito mais valor? É o que Jesus pergunta, e Jesus vai até dizer, homens de pequena fé, não deixe o diabo roubar a sua paz. Deus cuidou de mim, pastor, e vai continuar cuidando. Fecha essa porta, fecha essa brecha. Ele não vai roubar a minha paz. Ele não vai roubar a minha confiança. Ele não vai roubar. Ele não vai roubar. É interessante perceber, irmãos, que o que faz o diabo roubar a palavra de Deus dos corações, nesse texto, não está falando de pecados horrendos como prostituição, vício, esses pecados que mais chamam a atenção, não. Leia o texto para você ver. Me chama a atenção porque ele fala das perseguições. Veja bem, perseguição é uma brecha aí que o diabo encontra para tomar a palavra, fica só dentro da igreja, feito um beato, feito uma beata, mas não sente mais a graça de Deus. O diabo roubou a palavra por causa das perseguições. Depois ele vai falar sobre os cuidados da vida. A gente fica muito preocupado com as coisas da vida. Isso, me permita usar uma palavra bem chocante, isso desgraça a nossa vida espiritual. Isso desgraça a nossa vida espiritual. A gente fica tão preocupado, tão preocupado, tão preocupado, tão preocupado, que o espinho vai entrando, daqui a pouco a gente tá minguado, sabe? Raquítico. E fica ali mesmo, não sai mais não. Essa brecha você precisa fechar. Confie no Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O diabo não vai roubar a minha alegria. Portanto, meus queridos e amados irmãos, amanhã a gente continua mostrando algumas brechas que o diabo encontra para agir nas nossas vidas. Tome cuidado, saiba que o diabo existe e que em quase todas as situações da sua vida tem a ação de Deus e tem a ação do diabo. Cuidado para ele não roubar a palavra do seu coração. Talvez seu coração já dê alguns indícios que está duro, coração de pedra. Cuidado, porque Deus disse, coração de pedra eu quebro sem que haja conserto. Não tem mais remendo não, viu? Tamanho é a ação do diabo. Cuidado.
Eu temo essa palavra. Não deixe os cuidados com as coisas da vida, as perseguições, os problemas de relacionamento, tirar a palavra de Deus do seu coração, porque fica na igreja, mas não tem mais sensibilidade à palavra. Pode ficar na igreja, o diabo quer que você fique mesmo, não saia não. Fique no púlpito como um pastor carnal, como uma obreira lá, carnal, pode ficar lá como uma beata mesmo, não saia não. É o diabo que é isso mesmo. Mas não tem mais a sensibilidade, não tem mais o amor, não tem mais o temor pela palavra. O coração está de pedra. Se quebra, eu repito, não tem mais jeito não. É a palavra que diz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. E que essas brechas sejam fechadas em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amanhã eu quero você aqui conosco para a gente ouvir esta palavra em continuidade. Abra seus olhos. Não tema a ação do diabo. No entanto, você precisa perceber e identificar a ação dele. Não é para ficar com medo, não. Mas é para você ter a capacidade em Deus de perceber as astutas ciladas do diabo.